Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha, hoje a gente vai relembrar o anime Comando Doubaku. É um daqueles animes perdidos lá dos anos 80. E Comando Doubaku, apesar de ser pouco lembrado hoje em dia, para não dizer completamente esquecido, tem muita história para contar, estando ali atreladinho a vários sucessos da década de 80 aqui no Brasil. E se prepara, já que muito mais que relembrar a história incrível desse anime divertidíssimo, a gente vai ver o que o Comando Doubaku tem a ver com produções como Trovão Azul, o helicóptero de combate norte-americano, também com o anime Zillion, outro grande sucesso aqui no Brasil, e ainda com os Transformers, uma das franquias mais conhecidas do passado hoje em dia. Então, se você gosta de relembrar grandes animes do passado e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E o nome original do Comando Doubaku é Tokusou Kihei Dorvaku, algo como Tropa Armada Dorvaku, uma série produzida pela Ash Productions, sendo exibida no Japão entre 7 de outubro de 1983 e 6 de julho de 1984 pela TV Fuji, com um total de 36 episódios. E olha, esse anime chegou aqui no Brasil na primeira metade de 1986, sendo trazido do Japão pela Everest Video, de propriedade do Toshihiko Higashira, e foi lançado diretamente em fitas VHS, ao lado das icônicas séries Tokusatsu, o Fantástico Jaspion e o Esquadrão Relâmpago Changeman. Olha, ali por lembrar Transformers, que já era um sucesso naquela época aqui no Brasil, Comando Doubaku vendeu simplesmente uma média de 3.000 fitas por mês para a Everest Video. O problema é que ao passo que as fitas de VHS de Jaspion e Changeman explodiram nas vendas, Doubaku foi fazendo o caminho inverso, perdendo força no meio do caminho. Versão brasileira Alamo. E a história desse anime se passa no futurístico ano, pelo menos naquela época, de 1999. E nessas, a Terra se vê ameaçada pela invasão dos Idelianos, uma raça alienígena bem parecida com a nossa, tirando a cor da pele e cabelo, e que precisa de um novo lar, já que seu planeta, o Idelia, tinha ido pro brejo graças ao consumo excessivo dos recursos naturais, e a Terra era um lugar praticamente idêntico ao deles. Então, sem ter onde ficar, eles tocam de lá pra cá, para arrumar um lugar para viver. Olha, e se fosse pelo comandante-chefe Amof e a filha dele, a princesa Aroma, eles iam achar um cantinho sossegado e viver por ali de boas. O problema é que o verdadeiro líder da bagaça é o comandante Zeller, que acaba com tudo mesmo, sendo praticamente um clone do Darth Vader misturado com Palpatine, já que Guerra nas Estrelas estava com tudo naquela época. Por isso, ele tem como fiel escudeiro o líder militar Edel, que quando era um moleque foi adotado pela família do comandante Amof, então ele vive ali dividido, mas no fim ele cumpre as ordens do vilão misterioso. Senhor, como lhe disse outro dia, creio que a conquista da Terra não cabe ao comandante Amof. Parece que ele tem uma opinião diferente da nossa. Se o deixarmos fazer o que quiser, nós, Edelianos, nos tornaremos pó no espaço. Olha, e no começo dessa guerra, as Forças Armadas da Terra levam fumo atrás de fumo, até que aparece uma divisão especial chamada Comando Doubaku. Então, ali contando com 3 veículos poderosos que podiam se transformar em robôs de combate, conhecidos como máquinas mutantes, essa equipe é liderada pelo Coronel Takashi, com o mesmo bigode e aquela atitude de um Charles Bronson, e era formada por 3 jovens que passaram por um pesado treinamento até se tornarem combatentes militares. Ação urgente. Doubaku, vá para o pé do Monte Branco. Vá para o pé do Monte Branco. Repito, vá para o pé do Monte Branco. Droga, eu já tô cansado de pertencer à equipe de busca. Eu já tô cansado! Não perca tempo reclamando e faça o que eu... Então aqui a gente tem como líder de campo o japonês Masato Mugen, um excelente atirador e lutador com personalidade forte e que pilota o Jeep Caribar, que quando ativado se transforma em um mecha de combate estilosão.
E o Masato foi dublado aqui no Brasil pelo grande Eduardo Camarão, que depois dublou o herói japonês Machine Man e também o Green Flash dos Flashman, e ainda faria a voz do Champ, um dos heróis de Zillion de 1987, que por sinal tem várias semelhanças com esse anime do Comando Dobak. Vamos fugir! O que aconteceu? O que está acontecendo aí embaixo? Estão atirando! Rápido! E o Masato é bem aquele típico personagem principal dos animes ali do final dos anos 70, início dos anos 80, e é claro que isso é uma baita qualidade. Então a gente também tem o herói Pierre Bonaparte, um ladrão francês que faz um estilão JJ, líder dos White Knights em Zillion, e que aqui pilotava o tanque Targus, e que também se transformava em um mecha, só que mais robustão. E olha que legal isso. Quem dublou o Pierre aqui no Brasil foi o saudoso Carlos Laranjeira, que viria a ser a voz do JJ em Zillion, deixando o Pierre com um jeitão ainda mais descolado, apesar dele não se soltar tanto como ele fazia com o JJ. É, chefe, realmente os invasores de outro planeta chegaram. Eles apareceram de uma forma impressionante. Masato, vamos. Está bem. E não esqueça de trazer o projeto das máquinas mutantes. E a nossa terceira integrante, a integrante da equipe, era a corajosa Louise Ovelon, com descendência japonesa, mas também norte-americana, que foi dublada aqui no Brasil com a voz marcante da Rosa Maria Baroli. Então, é essa a unidade? Sim, eu tenho certeza que é para a unidade 105. Quem são vocês, afinal? Nós somos a unidade de reforço do quartel-general. No caso, ela era apaixonada pelo Masato e, como era comum nos animes daquela época, se formava um triângulo amoroso que nunca dava jeito. Já que a princesa Aroma também dividia a atenção do protagonista, e nos combates, a Louise pilotava o poderoso helicóptero Gazette, que também se transformava em um robô meio desengonçado, mas que dava conta do recado. Aliás, segura essa referência que não tá escrita em lugar nenhum, mas eu peguei ali, meio que no pulo do gato. O filme do Trovão Azul foi lançado em maio de 1983, e ele fez ali um sucesso razoável também no Japão, e quem assistiu o vídeo do Trovão Azul aqui no canal, sabe que ele foi produzido em cima de um modelo Aerospatiale SA-341G Gazelle. Então, além do helicóptero mutante da Louise também ser azul, e lembrar ali o Trovão Azul no formato, a turma da produção só trocou algumas letras e transformou Gazelle em Gazette. E querem mais referências a Trovão Azul? Pois eu tenho, saca só. Quem é que lembra aí no filme, também na série do Trovão Azul, o famoso modo silencioso, ou como ficou conhecido na nossa dublagem, modo sussurro. Tudo bem, liga o módulo de sussurro. Módulo de sussurro. Tá ligado. Beleza, suave, hein? É um tapete voador. E não é que o Gazette Dobak também tinha esse mesmo Paranauê que até então era exclusivo do Trovão Azul? É bom usarmos o silencioso. Ok. Olha, os japoneses adoram essas referências em cima de obras ocidentais, mas tem as manhas de fazer sem parecer forçado. Bom, ainda fazem parte do elenco principal o comandante-chefe Fred, que é o líder das forças da Terra, e o seu braço direito Jonas, e ainda os mecânicos Bob, mais conhecido como Tio Bob, dublado pelo José Carlos Guerra aqui no Brasil, e o Jack, que apesar de ser um menino, foi dublado por 3 dubladoras diferentes, com a dublagem nacional nunca se decidindo se ele era menino ou menina por aqui. Páscoa. Ilha de Páscoa? Não foi lá que encontraram os Moais? É. Na verdade, ainda não se sabe nada de definitivo sobre os Moais, não é? E esses dois eram os caras que davam apoio ao trio principal, ficando a bordo da base voadora do Comando Dobak, sempre na companhia do robozinho Peter. Olha, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu não vou dar spoiler desse anime, por mais que ele tenha mais de 40 anos desde que ele foi produzido, mas vai que você resolve assistir depois desse vídeo, né? E olha, vou dizer, é um anime genial mesmo. Toda aquela genialidade dos anos 70, dos anos 80 tá ali, com muitas revelações, muitas trocas de aliança e tudo mais que a gente tanto gosta. Mas dá pra contar que lá pra tantas, a equipe principal ganhou um apoio de peso, com a chegada de 3 esquadrões de máquinas mutantes,
cópias dos 3 veículos principais e que, apesar de não terem a mesma resistência e poder de fogo dos originais, ajudam demais nos combates, que são intensos do começo ao fim da história. Ó, continua comigo que é ainda sem dar spoiler, mas vamos lá. Já que mais perto do final do anime, a equipe principal passa a ter um novo integrante inglês chamado Stanley Hilton, um camarada frio e calculista, mas bom demais nos combates da reta final desse anime. Aliás, vamos dizer, né, uma pena que dos 36 episódios desse anime, a Everest só tenha lançado 26 dublados aqui no Brasil, que foram divididos ali em 13 fitas VHS. Então, mesmo que pouquinho a gente teve a oportunidade de ver o Stanley ganhar a voz brasileira com o grande Carlos Takeshi, Que tal? Regular. Apenas a suspensão está um pouco macia e acho que é melhor elevar um pouco a segunda marcha, coronel. Mas de um modo geral, o resultado foi bom. Ótimo. E por falar no Carlos Takeshi, mesmo entrando só na reta final da versão brasileira como um dos heróis principais, é engraçado ver que o Jaspion brasileiro aparece pelo menos umas 3 ou 4 vezes por episódio, das formas mais aleatórias em vários personagens secundários. Comandante Amoff voltou, isso é bom. Vale baixo. Outra coisa bem legal desse anime é que as batalhas não acontecem só no Japão como era de costume, não, acontecem em várias partes da Terra. E tem episódio que faz homenagem até mesmo à história real do prisioneiro Papillon, quando no 13º episódio, o Masato tem que fingir ser um criminoso para ficar em uma prisão em uma ilha perdida, tudo para se aproximar do prisioneiro Papillon, que está tentando fugir do lugar e pode ou não ter ligação com os Edelianos, como um espião do Império Invasor. Será que eu deveria chamar o carcereiro? Um lutador deve sempre preservar o punho. Outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu namorava demais as capinhas do Doubak, assim como as outras da Everest, mas eu só pude assistir alguns episódios desse anime lá nos anos 90. Mas assim, ó, eu vou reforçar, mesmo assistindo hoje em dia, vale a pena demais esse anime, não só pela história em si, mas por todas essas referências que a gente vai pegando. E tá gostando desse vídeo? Eu aposto que tá, né? Então que tal deixar aquele like felpudo e melhor ainda, vamos compartilhar? Vamos compartilhar para mais gente conhecer a história do Comando Dalbak. Que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente que sabia tudo a respeito dos lançamentos de locadoras, apesar de não ter um videocassete? Hã? E Comando Dalbak foi uma criação do roteirista e romancista Takeshi Udo, por encomenda da fabricante de brinquedos a Takatoku Toys, que precisava de um anime propaganda na televisão para vender a linha de brinquedos de Dorbak. E para os designs dos mechas foram chamados os designers Katsumi Tabashi e o Nobuyoshi Habara, enquanto os modelos foram feitos pela empresa de modelismo Gilze Sangyo. Só que o problema é que a Takatoku Toys, já estava com a corda no pescoço naquela época, já que os brinquedos da saga Macross já não estavam vendendo bem e a linha de produção era grande, então os caras apostaram tudo nessa linha Dorbak e o anime deveria ser um grande chamariz para vender rios de brinquedos. O problema é que, igual aconteceu aqui no Brasil, lá no Japão, a audiência também foi caindo com o passar dos episódios e a Takatoku Toys, que estava desesperada, na metade da série mandou mudar tudo. Eles mandaram simplesmente mudar o elenco, atualizando visuais de alguns dos mechas principais e ainda dando uniformes militares heróicos, bem no estilo anos 70, substituindo o visual descoladão dos pilotos enquanto estavam nos combates. Não é o exército edeliano. Deve haver algum engano. Adivinha, essas mudanças não agradaram ninguém que continuava assistindo o anime, e aí a audiência continuou caindo cada vez mais, terminando com apenas 36 episódios
e levando a Takatoku Toys à falência em 1984. Indo na direção oposta, vinha a Hasbro, que viu os Transformers explodirem nas vendas também em 1984, e a parceria com a Takara, através dos moldes das linhas Microchange e Diaclone, já não estavam sendo suficientes para suprir a demanda. E aí, eles foram procurar outros Transformers pelo Japão. E aí, a Takatoku Toys, mesmo falida, precisava pagar as continhas e entrou a Bandai na parada, que também era parceira da Hasbro, e comprou os moldes de Dorbach. Então, um tempo depois, alguns deles foram relançados na América do Norte, sendo parte da linha Transformers como Deluxe Autobots, com o Garibado Masato se transformando no Autobot Roadbuster e o helicóptero Gazette da Louise ganhando o nome de Roll, se tornando um corajoso Autobot. E enquanto Roadbuster e Will apareceram bastante nos quadrinhos ingleses dos Transformers pela Marvel UK, nenhum dos dois personagens apareceu no desenho animado G1. E aí, eles também tiveram destaque nos quadrinhos dos Transformers pela IDW Publishing. Já o tanque do Pierre Bonaparte, por ser muito diferente dos Transformers, nunca foi lançado como brinquedo na coleção norte-americana. Eu vou ficar só na conjectura aqui, mas imagina aí se Comando Dorbach fosse vendido pela Everest também para Manchete, né? Assim como ela cedeu ali Jaspion e Changeman, levasse nesse barco também Comando Dorbach. Será que a gente não teria hoje esses 36 episódios dublados e esse anime seria tão lembrado aí quanto um Zillion da vida, por exemplo? Talvez a gente tivesse ficado até tão conhecido quanto Pirata do Espaço e também Patrulha Estelar, que foram na Manchete, mas aí a gente vai ficar só no campo do achismo mesmo, e com as vendas cada vez mais baixas em VHS de Dorbach, talvez a Everest só não quis trocar o menos certo pelo ainda mais duvidoso. Mas o que você acha, hein? Será que se Dorbach tivesse sido lançado na Manchete, seria também um dos melhores animes dos anos 80 pra galera hoje em dia? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal ou já está um tempinho aqui assistindo vídeos e ainda não se inscreveu, vamos lá, se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho e também, conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já fez tudo isso, já é um felpudo, quer se tornar um felpudo Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e também tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!